Olá, sou o Roblitai e hoje, para encerrar com chave de ouro o nosso mês do horror aqui no canal, nós vamos falar sobre Caçador a Revanche, meus amigos. É isso aí, nenhum mês de outubro a gente tirou aí para falar sobre os RPGs de terror, em especial sobre o mundo das trevas. Eu acho que não tem como a gente falar de RPG e terror na mesma frase e não citar o mundo das trevas. Então eu falei aí, fiz um vídeo inicial, né, comentando com vocês sobre como que funciona o mundo das trevas e o que esses sistemas eles têm em comum. A gente viu que a criação de personagem, né, está muito relacionada a isso. Depois aí nós vimos sobre Vampiro à Máscara em detalhes, em que eu mostrei para vocês todos os clãs, a gente conversou sobre algumas mecânicas especiais, como os dados de fome, e falamos um pouquinho sobre a lore também. Na semana seguinte, nós falamos também sobre Lobisomem o Apocalipse, livraço aí novo no Brasil. Falamos também sobre todas as tribos, falamos sobre as mecânicas especiais, falamos sobre o Apocalipse, entre outras coisas. E aí, hoje, pra gente encerrar, falta falar dele aqui, ó, Caçador a Revanche. A gente vai falar tudo também sobre o que é a Revanche, como funciona o sistema, quais são as mecânicas especiais, tá? Vai ter tudo nesse vídeo pra você. Se você acompanhou a gente desde o começo, desde lá o primeiro vídeo do Mundo das Trevas, comenta aí, que eu quero muito saber quem chegou até o final, tá bom? Então já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo que a gente vai conversar bastante hoje sobre o Caçador. Todos esses livros são lançados pela Galápagos, né? E o Caçador a Revanche, ele vem aí com um livro em alta gramatura, com mais de 281 páginas, trazendo pra gente uma verdadeira experiência do Supernatural. Eu acho que quem já assistiu aí, eu acho que aquela série, né, o Sobrenatural ou o Supernatural, ela é uma ótima referência aí pra quem quer jogar Caçador a Revanche, tá? Vocês vão ver, inclusive, que as sessões de Caçador a Revanche, o jeito que o livro, pelo menos, indica que elas sejam feitas, lembra de fato bastante aí a série do Sobrenatural, tá? Sou muito fã. Então é isso, vamos lá. Olha, a gente tem que começar falando por que é Caçador a Revanche, né? Qual que é a questão de lore aqui? Diferentemente dos outros dois sistemas do Mundo das Trevas que nós comentamos, o Caçador a Revanche ele não tem uma lore tão profunda assim quanto os outros. Talvez seja porque ele é mais recente. Pode ser que sim, ele não tem essa lore tão profunda, mas ele traz pra gente o conceito da revanche, né? A gente não tem, inclusive, ali um termo certo para revanche, né? O livro ele diz pra gente que cada pessoa vai enxergar a revanche de um determinado modo diferente. Isso é algo a ser lembrado e creditado. O livro, ele fala pra gente que, por exemplo, dentro dos credos, né, a gente vai ver já, ele fala que no credo do devoto, a revanche pode ser o dia do julgamento, como se fosse uma revelação, ou a chegada do raio de Indra, pra gente dar continuidade ali. Mas, de forma geral, a revanche é um conflito contra o abuso e a dominação do sobrenatural. Imagina que no mundo das trevas, nós vivemos num mundo ali que tem Vampiro à Máscara, Lobisomem o Apocalipse, entre várias outras criaturas assombrosas, e os humanos se veem ali, de certo modo, isolados com tudo aquilo. Então, eles precisam fazer algo a respeito. Até então, os humanos só têm sido ali carne para ser moída por essas criaturas sobrenaturais, e a revanche ela é justamente a retomada. É os seres humanos colocando ali as armas em mãos, falando, olha, nós também podemos e devemos fazer algo a respeito dessa inundação de seres sobrenaturais que está acontecendo no nosso mundo. Aí eles viram e partem para cima. Inclusive, o caçador mesmo, né, personagem de jogo de Caçador a Revanche, eles se tornam caçadores quando eles conhecem o ímpeto. É uma mecânica bem interessante, aí um conceito bem poderoso dentro do sistema. O ímpeto, ele nada mais é do que você despertar aquela sensação de que você pode fazer algo a respeito do sobrenatural. Então ele meio que acontece em duas partes, né? A primeira é quando o ser humano ele toma consciência de que o sobrenatural ele realmente existe no nosso mundo e não é só uma fantasia. E a segunda parte, quando aquele ser humano ele se dá conta de que ele pode fazer algo a respeito, ele pode contra-atacar aqueles seres sobrenaturais. E aí vem o ímpeto, tem uma mecânica bem legal dentro do sistema de Caçador a Revanche. E como que funciona o jogo Caçador a Revanche, tá? A base dele a gente já viu lá naquele vídeo do Mundo das Trevas, afinal de contas, todos eles têm uma forma sistemática mais ou menos parecida. Você vai rolar ali D10, de acordo com a sua atributo e habilidade, assim por diante. Mas eu quero falar sobre o Caçador a Revanche mesmo, como que ele funciona numa sessão normal.
Ele tem até aquele organograma famoso que eu mostrei para vocês no vídeo do Mundo das Trevas, que ele fala pra gente sobre as atividades da caçada por proporção do que realmente acontece. Então a gente viu ali que na maior parte do tempo, a sessão de Caçador à Revanche, a crônica, ela se trata sobre descobrir quem que é a presa, ou seja, aquela entidade sobrenatural, e o que ela quer, por que ela tá agindo daquela forma. Depois descobrir como lidar com a presa, pesquisando ou buscando ali testes de como você pode prendê-la ou derrotá-la. E depois, por fim, a menor parte, né, a menor fatia da pizza ali, sobre efetivamente lidar com a presa. Então é literalmente você agindo contra ela. O Caçador à Revanche, ele deixa claro pra gente que por mais que esses caçadores eles sejam humanos em um nível um pouco mais avançado, né, do que um humano comum, porque eles têm credo, tem o ímpeto, tem várias outras coisas, tem recursos, eles ainda assim são muito frágeis, né? E um ser humano pode ser facilmente derrotado por uma criatura sobrenatural. Então eles sempre buscam agir em grupo e com muita estratégia para fazer aquilo dar certo. Eu acho que esse é um ponto muito legal de se dizer. O Mundo das Trevas, no geral, e isso inclui Caçador à Revanche, ele é focado no sistema de storytelling. Então ele é uma parada muito mais, galera, narrativa, tá? Não pensa que você vai sair dando soco, tiro e ritual em cima de lobisomem, não. É muito pelo contrário, tá? Ou você faz uma boa estratégia durante o planejamento das sessões ali do ataque, para na hora de chegar contra ele você ir lá e definitivamente exterminá-lo ou prendê-lo, ou você vai morrer. Se as coisas, se o seu plano dá errado ali na hora, tem pra onde fugir, você vai morrer, tá? E essa é uma grande questão. Então ele fala pra gente que, olha, dentro da sessão ali de Caçador à Revanche, você tem alguns meios para se tomar. Você precisa descobrir quem que é a presa e principalmente confirmar que aquela presa é um ser sobrenatural. Você precisa descobrir a ferramenta certa para o trabalho, né? Qual é o melhor meio de se lidar com aquela criatura sobrenatural, e também descobrir o que a presa quer, as suas motivações, o que é algo importante, os seus hábitos. Tudo isso vai te ajudar na preparação para você lutar contra ela. E aí, depois também descobrir quem mais sabe sobre ela. Se você tem que tentar o máximo possível não atrair atenções indesejadas para aquela situação, tá? E aí a gente entra em dois termos aqui que eu queria falar com vocês. Nós temos aqui no Caçador à Revanche o credo e a cédula. E a gente vai falar sobre isso. A cédula é como se fosse o grupo, né? É como se fosse o seu grupo de personagens. Então você não tem aquela questão do mapa de relacionamentos. O grupo de aventureiros ali, os jogadores, eles formam uma cédula de caçadores e vão atrás dos monstros para caçá-los e tudo mais. O credo, por outro lado, ele é como se fossem as classes do jogo de caçador, tá? Então nós vamos ter ali, é como se fossem no Vampira Máscara os clãs, é como se fosse no Lobisomem as tribos. Dentro do caçador nós temos os credos, que são aquela tipo de classe, aquele lugar que o seu personagem vai pertencer. Antes da gente detalhar todos eles, né, nós temos alguns, não são tantos quanto clãs nem tribos, eles são menos, mas eu queria fazer uma apresentação geral desses credos para vocês. Então nós temos aqui que, olha, os credos, eles têm as suas categorias, eles apresentam pra gente um conceito que o seu personagem mais ou menos vai seguir, como se fosse o papel do seu personagem a ser determinado durante a campanha. E ali nós temos táticas e perigos que normalmente esse credo sofre, ou seja, qual que é o propósito dele e qual que é o principal problema, digamos assim, daquele credo. E ele também já sugere pra gente logo de cara trunfos, ímpetos e dados de desespero. São coisas que eu quero explicar antes mesmo da gente entrar nos credos, né, olhando cada um deles, porque são as mecânicas específicas do Caçador à Revanche. Eu acho interessante a gente comentar por aqui. Depois disso, ele também, todos os credos apresentam pra gente arquétipos. Esses arquétipos, eles vão dizer mais ou menos a origem, do seu caçador aí, a origem que ele pertencia, o que normalmente ele faz na sua vida comum, e quais são as principais características dele. Então, os credos, eles servem não para te dar exatamente habilidades propriamente, ou pontos, essas coisas, não é nada disso. Mas o credo, ele serve para te dar um norte. Ele vai dizer mais ou menos, olha, seu personagem ele pode ter esse tipo de alinhamento aqui, e aí ele tá propenso a tomar essas determinadas atitudes, a fazer essas determinadas coisas, tá? Mais ou menos essa aí é a ideia do credo, é para isso que ele serve. E de maneira geral, como que funciona então a mecânica do ímpeto, tá? O ímpeto ele tá diretamente ligado aos dados de desespero e à questão do perigo. A gente vai explicar isso em detalhes, tá? O livro ele fala pra gente, e isso é muito legal, né? E o ímpeto também está diretamente ligado ao credo, que são as classes do jogo.
Ele fala pra gente que, olha, é como se o credo ele fosse a perspectiva ou o modo como o personagem encaça o sobrenatural e o ímpeto fosse o motivo, fosse o porquê do caçador caçar, aquela principal motivação que ele tem. Então os dois eles estão de fato diretamente ligadas, mas o ímpeto também ele tem consequências para todo o grupo. A célula do grupo, eu tava falando célula antes? É a cédula. Célula, né? Então, de forma geral, o grupo tem uma ficha de célula, que é aquela unidade de caçadores, como eu falei agora há pouco, e o ímpeto está diretamente relacionado a isso. De que forma? Através dos dados de desespero, tá? O sistema ele apresenta pra gente desespero e o perigo, e você tem ali uma questão envolvendo os dois. O desespero, ele é um valor de trilha que vai de 1 a 5, e quanto mais desesperado o grupo está para resolver uma situação, ele pode arriscar e utilizar dados de desespero. Como isso funciona? Dependendo do tanto de desesperado que eles estão, você vai falar, não, mestre, eu quero utilizar aqui os dados de desespero. Então você vai ver nessa trilha de 1 a 5 quanto que você está desesperado, e você vai somar os seus dados de desespero aos seus dados de habilidade. Então, vamos imaginar uma situação ali em que o seu personagem ele tá tentando invadir algum lugar. Aí o narrador ele pede um teste de autocontrole e subterfúgio com dificuldade 4, ou seja, é realmente um teste muito difícil. E essa situação ela é essencial para a missão da caçada, porque você está invadindo o local onde a sua presa trabalha para descobrir mais sobre ela. Então você precisa passar nesse teste. Obviamente, se você for pego, isso vai ter consequências sérias também. Então você fala, olha, já que é dificuldade 4, eu tenho, sei lá, 3 de autocontrole e 3 de determinação, de subterfúgio, perdão, ou seja, eu vou ter uma parada de 6 de 10, é pouco, né? Já que a dificuldade do teste é 4, eu preciso obter 4 sucessos. Então, já que é uma situação desesperadora, eu quero utilizar os meus dados de desespero. Aí você vai lá e vê que o desespero está em 3. Quer dizer que você vai poder adicionar mais 3 dados, fazendo uma parada de dados de 9 de 10, o que já aumentou bastante, né? De 6 de 10 vai para 9 de 10, você concorda comigo que as suas chances de tirar 4 sucessos é maior? Então é para isso que serve o dado de desespero. O grande problema é se ele der errado, as coisas se complicam, tá? O livro ele fala pra gente o seguinte, e os dados de desespero, se você rola 1 neles, de forma geral eles te ajudam, eles são um bônus que vão te ajudar a passar naquele teste mais difícil. Mas se você tira 1 nos dados de desespero, você vai ter uma situação mais complicada. Você vai poder ou forçar a barra, ou você vai sofrer de uma aflição. De qualquer forma, isso acaba aumentando a situação também de perigo para a sua célula, tá? Como isso funciona? Forçar a barra significa que você tem, quando você tira 1 no dado de desespero, e aí, galera, você vai utilizar o dado de desespero como se fosse o dado de fome de Vampira Máscara que a gente conversou aqui, ou como se fosse o dado de fúria do Lobisomem Apocalipse que a gente também falou aqui. Ou seja, na sua parada de dados, você vai somar dados, então você vai pegar, nesse caso você vai somar dados, você vai pegar dados de cores diferentes para juntar ali a sua parada de dados, para conseguir identificar o que são os seus dados normais e quais são os seus dados de desespero. Se esses dados de desespero derem 1, você tem 2 opções. Ou você força a barra, basicamente forçar a barra é ignorar aquele dado de desespero, mas aumentar o perigo da célula em 1. Lembrando, né, o que é o perigo? O perigo é a questão de o seu grupo, né, as suas presas, terem um pouco mais de noção das ações da sua célula e o risco que a sua célula corre de se tornar um alvo. Ou seja, quanto maior o perigo, maior aquela criatura sobrenatural ou organizações rivais ou outras criaturas sobrenaturais souberem da existência da sua célula, do seu grupo de caçadores e começarem a agir contra vocês. Então o perigo, ele é complicadíssimo. Ou também da própria presa que vocês estão atrás, tomarem conta de que ela está sendo caçada e ela começar a fazer alguma coisa a respeito. Então, forçar a barra é isso, você vai ignorar aquele 1, mas você vai aumentar o perigo da sua célula. E a outra opção é sofrer uma aflição. O que é sofrer uma aflição? Basicamente é o seguinte, se o teste falha, dentro desse, mesmo usando os dados de desespero, e o teste falha, você tá ferrado. O seu personagem ele vai entrar num estado de aflição, e aí basicamente ele não vai conseguir mais usar o ímpeto, nem os dados de desespero, até que ele tenha se redimido ali daquela situação, até que ele consiga efetivamente uma redenção sobre aquilo. Então, de forma geral, esse é o conceito de ímpeto, dados de desespero e perigo. Então, você falhou no dado de desespero, você vai ter ali ou forçar a barra para aumentar o perigo, ou se você falhar no teste de forma geral, aflição
você não consegue mais usar o ímpeto até você se redimir. O ímpeto, galera, você escolhe do seu personagem na hora que você cria ele. Você já escolhe qual que vai ser o ímpeto dele, tá? Lembrando, né? O ímpeto é aquela sensação de quando você se desperta, conhece o sobrenatural e sabe que você pode fazer algo contra ele. Os ímpetos do livro de regras, eles são poucos, tá? Eles são limitados ali de certa forma, mas o livro diz pra gente que eles não são os únicos. Você pode criar, por exemplo, um ímpeto próprio, desde que o mestre aprove, ou em suplementos futuros eles prometeram lançar mais ímpetos também. Quais são os ímpetos? Nós temos ali curiosidade, expiação, ganância, inveja, juramento, orgulho e vingança, tá? São esses os ímpetos. E aí, vou pegar o primeiro aqui de exemplo para mostrar para vocês, que é o curiosidade. O curiosidade, ele fala pra gente que você, acima de tudo, o seu interesse para caçar as criaturas sobrenaturais é tentar aprender tudo sobre a sua presa. Você é muito curioso sobre o que ela faz, quem que ela é, por que ela existe. E a redenção é descobrir novas informações sobre a presa. Imagina que você sofreu lá de uma aflição. Como que você vai se redimir daquela situação? Você precisa descobrir novas situações daquela presa para poder utilizar o seu ímpeto da curiosidade novamente, tá? Basicamente, a ideia geral é essa. Eu tô falando tudo isso antes de apresentar os credos, porque os credos, eles indicam quais ímpetos são interessantes para aquela determinada situação. E aí, só pra gente fechar essa questão aí do perigo e dos dados de desespero, o livro ele traz também pra gente outras formas que você pode utilizar essa questão, né, de desespero e perigo. O livro fala pra gente o seguinte: você pode utilizar o desespero ou aumentar a trilha de desespero quando um ou mais caçadores sofrerem ferimentos graves ou morrerem. Então, olha, obviamente o desespero vai aumentando nesse tipo de situação. Afinal de contas, os seus caçadores se machucaram, ou se um deles morreram, aumentaria até 2 aí de perigo. Ele fala que também você pode aumentar o desespero quando a presa consegue fugir ou avançar nos seus planos, tá? Apesar dos esforços dos caçadores. Então, a presa ali conseguir agir livremente, mesmo elas estando sendo caçadas, é uma espécie de derrota, né, para os caçadores. Isso faz o desespero deles aumentar. Também quando a cédula não consegue evitar danos a pessoas inocentes, a presa consegue continuar agindo normalmente, né? Então isso é um grande problema. E, em contrapartida, o livro sugere que você pode diminuir o desespero quando os caçadores conseguem alguma informação muito útil ali para derrotar a presa sem aumentar o perigo, sem se expor. Então essa é uma vitória do grupo de caçadores, e aí o desespero ele diminui. Também o desespero pode diminuir quando os caçadores impedem que algum inocente acaba sofrendo, né? Acaba sendo atingido pela presa de uma forma geral, ou ainda quando os caçadores conseguem prejudicar ou ferir bastante a presa, seja direto ou indiretamente. Então percebam que o desespero ele sempre vai aumentar se os caçadores falharem ou, né, não conseguirem prever uma determinada situação. Toda derrota para a célula de caçadores aumenta o desespero, em contrapartida, toda vitória da célula de caçadores abaixa o desespero, diminui o desespero, tá? E o perigo, ele também fala pra gente algumas situações em que você pode utilizar. Inclusive, você pode utilizar o perigo como influenciando na rolagem de dados ou em situações narrativas. Ele fala pra gente que, por exemplo, a dificuldade para rastrear alguns registros financeiros da presa pode ser igual a 2 mais o perigo que ela apresenta. Faz muito sentido, porque se o perigo, ele substancialmente é a presa ter consciência de que ela está sendo caçada por esses caçadores, faz sentido realmente o perigo influenciar na dificuldade do teste. Então, quanto mais consciência ela tem daquilo, maior a dificuldade para você conseguir algo relacionado a ela sem alertá-la, né? Então, o perigo ele pode ser utilizado como essa medida de dificuldade também. Além disso, ele fala que o perigo também pode ser utilizado pela quantidade de guarda-costas, né? Imagina que a presa ali é um vampiro, dono de uma boate. Ele sempre vai estar acompanhado de caçadores. Quanto maior o perigo, ou seja, quanto maior a presa sabe da existência daquela cédula caçando eles, mais seguranças ela vai se rodear aí para tentar se proteger. E ainda ele fala pra gente que perigo a presa pode começar a vigiar os próprios caçadores e inverter a situação, né? Imagina que num nível de perigo muito alto, a presa começa a caçar os caçadores. Legal isso também, né? Bem interessante. Outra coisa, agora já mudando o tópico, avançando um pouco no sistema antes da gente falar dos credos, a gente vai falar sobre a outra situação que está diretamente ligada a eles, que são os triunfos, tá? Vamos ver isso em detalhes. De forma geral, os triunfos, eles são vantagens que os caçadores têm. É isso que torna um caçador diferente de um ser humano normal
e decide tomar decide tomar uma contrapartida contra as criaturas sobrenaturais. O que difere aquele caçador? Basicamente são os triunfos. Ele tem algumas aptidões ali que pessoas comuns não têm para caçar aquelas presas sobrenaturais, tá? A ideia geral é isso. O livro, ele classifica pra gente os triunfos divididos em 3 categorias: aptidões, ativos e dotes. Assim, é só para uma forma de organização, realmente, não tem nada que define muito isso. Mas na criação do personagem, ele fala pra gente lá que você vai poder escolher 2 trunfos ou 1 trunfo e 2 distinções, tá? Então, na hora da criação do personagem, você já vai dar uma lida e tem que escolher um deles. Por que são distinções, né? E por que você pode escolher 2 delas ao invés de 2 trunfos? Então, é o seguinte, ele fala pra gente que... Vou pegar um de exemplo aqui pra gente, o primeiro, que é o acesso global. Ele fala pra gente que você ter acesso global significa que, em linhas gerais, o seu caçador, ele vai conseguir, de alguma forma, sempre contornar a segurança convencional de sistemas de segurança e invadir sistemas digitais seguros. De alguma forma, ele consegue ter acesso a coisas que pessoas comuns não deveriam ter, tá? Essa é o grande trunfo aí do acesso global, tá? É isso que ele proporciona. E aí, basicamente, ele traz sempre uma parada de dados para você realizar aquela ação, que ele chama de parada de trunfo, ou seja, são os dados que você tem que rolar para ver se você consegue ou não executar aquele trunfo com maestria. No caso aqui do acesso global que a gente está dando de exemplo, a parada de trunfo é inteligência mais tecnologia, então você vai pegar D10 do tanto que você tem inteligência, D10 do tanto que você tem de tecnologia, somá-los e rolá-los. Lembrando, você pode utilizar, se quiser, dados de desespero e força de vontade para rerolar esses dados, com exceção dos dados de desespero, tá? O dado de desespero que a gente comentou agora há pouco não podem ser enrolados por força de vontade, mas esses aqui de inteligência e tecnologia podem. Então, se você quiser, você pode utilizar eles. E aí, se você conseguir, basicamente, você invade ali o acesso e consegue várias informações específicas que pessoas não deveriam conseguir. Que tipo de informações é essa? Cara, pode ser de tudo. Sistema de vigilância, sistema legal, algum sistema jurídico, registros financeiros, entre várias e outras coisas, tá? E aí, a distinção, ela vem especificamente para colocar profundidade naquele trunfo. Então, o trunfo por si só já é uma habilidade que outras pessoas não teriam. As distinções permitem que você ainda vá além, que você faça coisas mais específicas, tá? Essa que é a grande diferença. Então, às vezes, vale a pena, sim, você escolher um trunfo e 2 distinções dentro daquele trunfo para fazer coisas específicas dentro dele e ser muito bom naquilo que você se propõe a fazer. Eu acho que isso que é muito legal. Então, o acesso global, por exemplo, ele fala pra gente aqui que uma das distinções é o grande irmão vigilante. Basicamente, ele fala que você não só tem acesso, mas você ainda pode manipular aquele sistema que você invadiu. Então você pode modificar imagens de vigilância digital, você pode editar pessoas ou adicionar pessoas nos registros, você vai ter o controle sobre aquele acesso que você invadiu. Você percebe como que o trunfo já é algo a mais que pessoas comuns não teriam. E a distinção, ela ainda vai além e permite que você seja especialista e altere detalhes específicos. Outra distinção que ele tem aqui, por exemplo, é a letra da lei. Ele fala que o caçador pode manipular ali registros criminais, nacionais e internacionais, e ainda pode tornar criminoso procurado em erros do sistema ou inverter, né, vice-versa. Então, cara, você consegue fazer várias coisas ali manipulando isso. E aí, trunfos, galera, tem um monte, são os mais diversos, tá? E todos eles têm ali mais de uma distinção para você escolher. Então, nós temos ali acesso global, equipamento improvisado, encantador de férias, jockey de drone, arsenal, para você ter mais tipos de armas, artilharia, bibliotecas. Você pode ter um artefato, você pode ter o repelir sobrenatural, que já são mais dos dotes. Então, enfim, os trunfos são essas características, essas habilidades especiais, são tipo poderes, realmente, ali que o seu personagem vai ter, o seu caçador vai ter, para tentar. É uma ajuda que ele tem para caçar a presa, tá? A ideia é essa. Muito bem, aí agora que a gente falou das mecânicas especiais do Caçador à Revanche, fica fácil a gente falar sobre os credos e qual o tipo ali que você pode escolher para ser, tá? Lembrando que eu já falei que o credo ele apresenta pra gente toda uma questão de personalidade, de objetivos, o papel que o personagem pode desempenhar, tá? Vamos falar sobre eles, olha só.
O primeiro dos credos que nós temos ali são o empreendedor. Ele fala pra gente basicamente que o empreendedor ele vai ser aquele de uma mente inovadora que sempre imagina possíveis usos para os monstros. Então ele enxerga as criaturas sobrenaturais como recursos a serem explorados e não como criaturas sobrenaturais a serem derrotadas, né? Perceba como que isso o credo, ele traz uma visão que o seu personagem vai ter sobre as presas, sobre as criaturas sobrenaturais que você vai enfrentar. Parte muito disso, né? E eu acho que isso é muito legal dos credos. Então, ele fala aqui pra gente sobre um tipo de personalidade que ele vai ter, a questão de que o empreendedor ele sempre vai, né, assumir riscos e etc. Ele traz pra gente um pouco de táticas também que o empreendedor vai utilizar para participar das caçadas. Eu não vou entrar muito em detalhes disso aqui, nem dos perigos, mas o que eu queria dizer pra vocês é ali, ó. Olha só os trunfos sugeridos, ímpetos comuns e áreas de dados de desespero. Perceba que tudo isso são os elementos que a gente adiantou agora no vídeo que serviram justamente para esse momento, né? Para você chegar aqui no credo e não ficar completamente perdido sobre o que isso se trata, do que isso se refere. Então você já sabe que trunfo é aquela habilidade especial que difere, né, o caçador de uma pessoa comum, é uma habilidade surpreendente que ele tem ali, que ele pode fazer. E dentro do empreendedor, os trunfos sugeridos são frota, equipamento improvisado e jockey de drones. Então ele é um cara mais ligado ali a equipamentos e tecnologia. O ímpeto comum que ele recomenda é curiosidade, ganância ou inveja. As áreas de dado de desespero é construir, inventar, aprimorar, consertar durante a caçada. E nós temos ali arquétipos que também vão dar um norte, né? Além daquela visão do empreendedor, o arquétipo ele aprofunda ainda mais essa questão da personalidade e te coloca mais dentro do personagem ou do que aquele arquétipo propõe que o seu personagem seja. Então ele tem ali trabalhador de jornada dupla, negociador de contratos, influenciador e promotor de boates. Vamos lá. Depois disso nós temos ali o devoto. O devoto ele já vai um pouco mais para aquela parte religiosa dentro do sistema. Então o devoto ele já acredita ali que caçadores se reúnem pela fé e eles se juntam para tentar derrotar as coisas como se fosse realmente um chamado divino e descobrem que a fé inabalável é um recurso poderoso contra os monstros que rodeiam a noite. Então você vai lidar muito com essa questão, né? Ele vai enfrentar o conflito de religiosidade dentro dele e a personalidade também fala muito sobre isso. Ali dentro dos trunfos sugeridos, nós temos biblioteca e qualquer dote. Nós temos DOT, lembrando, né, uma das classificações ali de trunfos, tá? Ímpetos comuns, nós temos juramento, expiação e vingança. E áreas de dados de desespero, nós temos qualquer uma que tenha conflito direto com o sobrenatural durante a caçada. Os arquétipos do devoto são absolvedor, convertido de última hora, espécime físico e apóstata. Então, bem interessante aí pro cara que quer ter uma visão mais religiosa realmente da coisa sobrenatural do que ele caça, né? E isso pode trazer dilemas muito interessantes quando você pega personagens de credos diferentes. Mas vamos adiante, vamos seguindo. Depois disso nós temos o inquisitivo. Basicamente ele fala pra gente aqui que o inquisitivo são aqueles que já conhecem um pouco sobre o mundo, mas que buscam principalmente a compreensão do sobrenatural. Então eles estão ali menos para destruir as presas e mais para tentar entendê-las de uma forma geral. Buscar um meio de convivência, talvez até mesmo, né? E o conhecimento sobre a criatura sobrenatural, pro inquisitivo, é a própria recompensa da caçada. Então ele quer, acima de tudo, catalogá-la, estudá-la, talvez até fazer alguns testes. Isso é muito interessante. Então, ele vai trazer ali pra gente os trunfos sugeridos. Biblioteca, obviamente. Acesso global, que foi o que a gente citou aqui de exemplo. Encantador de férias e sentido sobrenatural. Ímpetos comuns, ele cita curiosidade, que a gente também utilizou aqui de exemplo, orgulho e ganância, e áreas de dados de desespero, ele cita obter informações durante a caçada, como se fosse uma pesquisa, um arrombamento ou invasão, ou ainda até mesmo um interrogatório, tá? Dentro dos arquétipos do Inquisitivo nós temos libertador de dados, especialista em sinistros, professor substituto e motorista de rota. Então olha só, imagina um empreendedor, um desses inquisitivos e um religioso no mesma célula.
A gente vai ter ali discussões muito interessantes, filosóficas até, do que o sobrenatural é e de como eles querem lidar com essa presa. Eu acho que isso é muito interessante também, né? Dentro da sessão de Caçadora Revanche, você conseguir fazer esse dilema prosperar. É algo bem interessante a ser pensado aí para os narradores de Caçador. Depois disso, nós temos ali o Marcial, tá? O credo do Marcial, ele é aquele de abordagens mais diretas, de combativas, de ir violentamente atrás da sua caça e bater de frente contra ela, o que pode ser sim muito perigoso, mas é o pensamento dele, é o jeito dele agir, tá? A maioria das vezes, os marciais, eles sabem que eles estão do lado mais fraco da luta contra o sobrenatural e tentam sempre treinar extensivamente para melhorar isso e contam também com muito poder de fogo para conseguir fazer frente a essas criaturas sobrenaturais. Então é aquele mais esquentadinho que quer ir para cima mesmo. Dentro dos trunfos sugeridos, nós temos arsenal, obviamente, né? Frota, artilharia e artefato. Vejam como que os trunfos estão diretamente ligados ao tipo de personalidade ou abordagem que o credo apresenta. Então os trunfos, eles servem ao credo. Não tem como a gente separar muito um dos outros. E o ímpeto também. Dentro do marcial, ele sugere aqui pra gente os ímpetos de vingança, orgulho e inveja. Vingança e orgulho eu acho que inclusive faz muito sentido, né? E as áreas de dado de desespero, ele entrega pra gente ali conflito físico durante a caçada, que não precisa envolver a própria presa, nem mesmo o sobrenatural. Então toda a situação ali que o marcial tem que sair na porrada ali e ir pra cima, ele pode utilizar dados de desespero para somar sua parada de dados e ter assim mais chance de sucessos, tá? Não tenham medo de usar os dados de desespero, galera. Eles são justamente para você passar em testes difíceis. Dentro dos arquétipos do marcial, nós temos desistente, engenheiro, ativo comprometido e atirador de elite, tá? Muito bem, vamos seguindo, a gente já tá aí acabando, tá? O último deles, o último credo que o livro nos apresenta, e é um dos meus favoritos, é o clandestino, tá? O credo do clandestino, ele fala pra gente que são caçadores que normalmente ignoram ali normas sociais e têm uma visão única de acabar com as presas sobrenaturais. Então, basicamente, ele fala assim que, olha, os métodos convencionais de você lidar com uma presa, eles não são interessantes. Você tem que procurar ali as coisas diferentes para lidar com o sobrenatural, já que o sobrenatural é diferente, né? Então, ele tem um pensamento um pouco diferente, que talvez dificulte, talvez facilite a caçada, depende muito. Dentro aqui dos trunfos sugeridos, nós temos arsenal, frota, equipamento improvisado. Eu acho que equipamento improvisado faz todo sentido com esse credo, e também frustrar o sobrenatural. Os ímpetos comuns são inveja, juramento e vingança, e áreas de dados de desespero são furtividade e subterfúgio em prol da caçada. Também faz muito sentido. Os arquétipos são pistoleiro, dono de galeria, contrabandista e infiltrado. Ou seja, é o cara que vai lidar com o sobrenatural da maneira dele e não tem medo disso. E aí, galera, por fim, antes de encerrar o vídeo, eu queria falar um pouco sobre os inimigos que o livro nos apresenta, tá? O Caçador à Revanche, ele tem uma pegada muito legal que ele apresenta pra gente inimigos principais e inimigos secundários. Inimigos principais são realmente aquelas criaturas sobrenaturais que você vai enfrentar. E é legal porque ele tem uma espécie de bestiário aqui, ele tem fichas prontas de criaturas inimigas que você pode aplicar nas suas sessões. Quem são essas criaturas sobrenaturais? Muitas a gente já conhece, né? Então a gente vai ter ali vampiros, lobisomens, feiticeiros e criações dos feiticeiros, fantasmas e o Belo Povo, tá? E coisas estranhas. O Belo Povo é bem legal. O Belo Povo é tipo ele tem características específicas desses inimigos, né? E habilidades especiais que essas criaturas sobrenaturais podem ter. Então esses seres sobrenaturais, de fato, são os inimigos principais e são os alvos das células e dos caçadores. E ele apresenta pra gente inimigos secundários que podem... não é aqueles que vão ser o chefão da sua crônica, mas eles são aqueles vilões intermediários. Aqueles que vão ser uma pedra no sapato dos caçadores. Aquele problema que eles vão ter que resolver antes de lidar com a criatura sobrenatural. Então ele apresenta isso pra gente também. E são coisas do mundo real. O que são essas coisas? Ele apresenta pra gente organizações, tá? Organizações governamentais, que muitas vezes ele coloca aqui pra gente que elas são corruptas e aliadas às criaturas sobrenaturais, ou que de alguma forma estão sob o controle dessas criaturas sobrenaturais, como os vampiros, por exemplo, né? Os vampiros poderiam muito bem fazer isso. Ele apresenta pra gente também ali, enfim, Sociedade de São Leopoldo, quem tá ligado no mundo das trevas já ouviu falar dessa sociedade. Ele apresenta pra gente o Departamento de Justiça,
enfim, e outras organizações, como a Ordem da Rosa, os Cravos de Cristo, e entre outros inimigos. E ele traz aqui pra gente esses conceitos das organizações e como elas atuam, né? Como elas costumam agir para você incluir nas suas crônicas. E é isso. De modo geral, galera, o Caçador à Revanche, ele... Na minha opinião, tá? Aqui eu dando minha opinião agora sobre o livro e o sistema de Caçador à Revanche. É um livro muito bonito, ele é muito divertido de jogar e, na minha opinião, ele é o mais fácil dos outros dois, tá? Eu acho que o Vampiro à Máscara e o Lobisomem, de forma geral, eles têm mecânicas específicas que são confusas. Assim, pra quem tá começando, né? Imagina alguém que acabou de pegar o livro e quer jogar, tá? Você comprou, o teu livro chegou na quarta-feira, você quer jogar sexta-feira com seus amigos. Vampiro à Máscara e Lobisomem, você vai cometer muitos erros fazendo isso, tá? A menos que você assista aí os vídeos do Oblitai. Mas o Caçador em si, ele é o mais fácil porque as mecânicas especiais dele eu consegui abordar todas aqui. Dos outros dois sistemas, eu não consegui abordar todas de maneira geral aqui. Então, eu considero eles o mais fácil. Isso não quer dizer que ele é o menos divertido, tá? Facilidade muitas vezes quer dizer diversão também para a sessão de RPG. E eu gostei bastante de Caçador à Revanche, tá? É um dos meus favoritinhos aí. Eu sempre joguei muito Vampiro à Máscara, mas Caçador me surpreendeu bastante. Eu quero saber a sua opinião. Qual dos três você gostou mais até agora? Você acompanhou todos aqui no canal? Obrigado, tá? Já deixa o like, se inscreva no canal. E se você puder, clique no botão aqui embaixo, seja membro. Membros ajudam demais o canal a existir e continuar sempre à procura de uma melhora. Então, por R$3 por mês você pode virar membro do canal, você nos ajuda bastante, tem vários benefícios por ser membro e acompanhar a gente aqui, como acesso antecipado aos vídeos, jogar a nossa one shot mensal aí dos membros e também participar do nosso grupo do WhatsApp, que é uma comunidade incrível, tá? Muito obrigado a todos os membros, tamo junto demais. Se você gostou desses vídeos de Mundo das Trevas e você ainda não conferiu, vale a pena você ver o nosso vídeo aqui de Mundo das Trevas, em que eu falo tudo sobre o Mundo das Trevas de maneira geral. A gente viu ali as principais mecânicas e criação de personagem e tudo mais nesse vídeo. E também, se você tem interesse além dessas coisas do Mundo das Trevas, eu tenho uma playlist aqui bem legal de Vampiro à Máscara, né? Bem completa para você se divertir vendo detalhes desse sistema incrível e Vampiro à Máscara também, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!